Bom, nas últimas semanas a gente ouviu o autor desse projeto, que é o senador Alessandro Vieira, ouvimos aqui educadores, ouvimos aqui advogados, ouvimos aqui políticos. E hoje eu quero chamar a conversar com a gente alguém que eu acho que vai ter um olhar a partir das crianças e dos adolescentes, porque ele é um pediatra apaixonado por essa causa, né? Para quem o acompanha sabe bem do que eu estou falando, e eu como mãe acompanho há bastante tempo. Estou falando do Dr. Daniel Becker, que é um pediatra, um ativista pela infância. E ele, recentemente, quando começou toda essa discussão, né, ele falou algo muito forte nas redes que me tocou, né? Ele disse: nós não podemos amputar a infância. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Doutor Daniel, que honra tê-lo aqui conosco, que alegria. Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. Fabíola, a alegria é minha. Bom dia, boa tarde já. Boa tarde para o Josias também. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos falar com esse olhar integral, como o senhor gosta de falar, né? O todo, mas sempre com o olhar das crianças e dos adolescentes. Qual a importância de ter realmente uma lei no nosso Brasil que proteja crianças e adolescências? Qual é a maior proteção que as crianças e os adolescentes precisam ter da legislação brasileira? Fabíola, nós estamos diante de uma situação vou ajeitar aqui um pouquinho, realmente de crise de adoecimento da infância e da adolescência no país. No mundo inteiro, na verdade, mas no país aqui, entre nós, ela é mais acentuada, né? Os números, por exemplo, de aumento de ansiedade e depressão nos Estados Unidos em 10 anos são da ordem de 200%. Aqui no Brasil são da ordem de 1.500%. 7 vezes mais entre crianças de 10 a 14 anos e 15 a 19 são de 3.000%. É escandaloso. E isso se deve a uma série de fatores, entre eles, talvez o principal, a questão do uso excessivo, do vício imposto pelas plataformas de aplicativos de tecnologia da internet às crianças, né? Adultos e crianças, mas é claro que as crianças são mais suscetíveis. Então, esses danos têm duas dimensões. Por um lado, as crianças perdem o convívio no mundo real, o convívio entre pares, a brincadeira, o esporte, o convívio com a natureza, a atenção, enfim, tudo que formou o ser humano, basicamente. Nós, como espécie, nos formamos no mundo real ao longo de 5 milhões de anos, né? As redes sociais e a tecnologia, na mão de adolescentes, o tempo todo, tem 10 anos, 2015 mais ou menos. Então, é um experimento maciço global que os resultados estão sendo péssimos. E os danos que eles adquirem estando nessas redes, mergulhados 6, 8 horas por dia, ouvindo todo tipo de blogueiros, de negacionistas, de racistas, de intolerantes, de extremistas de direita, enfim, todo tipo de conteúdo nocivo que o algoritmo faz questão de mandar para as crianças. A gente viu aí esse vídeo do Felker, que teve esse impacto brutal, 40 milhões de pessoas assistiram, algo assim. Isso só pega um aspecto do dano que está sendo criado, que é a erotização. Existem inúmeros outros que estão sendo constatados a cada dia em estudos, em análises de especialistas aqui no Brasil, e as famílias não dão conta é óbvio que a família não pode dar conta de proteger quando o inimigo é uma plataforma que usa bilhões de dólares para nos viciar e para criar esse tipo de conteúdo e que desenvolve conteúdo, que direciona esse conteúdo nocivo especificamente para crianças. Então a gente precisa de lei que controle, que responsabilize e que auxilie a família, e estamos discutindo isso nesse momento no Congresso. Acabei de sair de uma comissão geral, que eles chamam, onde vários especialistas e entidades foram ouvidos. Doutor Daniel, dentro dessa linha que você menciona de oferecer aos pais ferramentas para que eles possam acompanhar o cotidiano digital dos filhos, acha que a inclusão nesta lei, parece que essa lei contempla isso, de critérios que permitam ou que obriguem as plataformas digitais a fazerem uma aferição etária, quando a criança entrar na rede, a plataforma tem a obrigação de identificar a sua idade, e o atrelamento dessas contas de menores de idade a contas dos pais, esses são mecanismos que podem facilitar ou podem ajudar os pais a monitorar
essa rotina digital dos filhos? Não tenho dúvida. Na verdade, na minha opinião, o ideal é fazer o que a Austrália está tentando implementar. Já está em curso isso, a gente tem que aguardar para ver a que nível de sucesso eles vão alcançar, mas seria afastar menores de 16 anos completamente das redes sociais. O adolescente precisa amadurecer os seus mecanismos de funções executivas, como a gente chama, em neurociência, para poder acessar conteúdos tão nocivos e tão danosos para ele. Então, para isso, ele tem que passar pela puberdade, vivendo experiências do mundo real, vivendo experiência entre pares, no esporte, nos jogos, na escola, com os professores, com os pais, na natureza, numa colônia de férias, numa viagem, numa trilha, numa praia, enfim, tudo aquilo que, experiências culturais, com a família, tudo aquilo que forma a nossa personalidade, que amadurece nosso cérebro para funções como controle de impulsos, como pensamento crítico, adiamento da frustração, organização, tudo são funções executivas fundamentais que são características do cérebro adulto, de alguns adultos, aliás, né? Devia ser da maioria. Mas, então, verificação etária é absolutamente crucial. Queira a gente permitir que esses menores de 16 tenham apenas acesso através de contas controladas pelos pais, ou se um dia nós formos conseguir realmente bloquear o acesso de menores de 16 anos às redes, que é o ideal, já existe um grupo trabalhando nessa questão, com representantes da sociedade civil e tudo mais, também a verificação etária vai ser fundamental. E a lei, o 2628, que é esse projeto que vai ser discutido, se Deus quiser, hoje no Congresso, na Câmara, ele também estabelece mecanismos onde seria mais fácil para os pais controlarem as contas do seu filho e tentarem monitorar e evitar os danos, especialmente os conteúdos inadequados, os riscos de golpes, os riscos de infiltração de estranhos, enfim, todo tipo de conteúdo que a gente sabe que está fazendo tão mal. Para quem está conosco na TV, a gente vai fazer o intervalo, mas continua conversando aqui com o Dr. Daniel pelo nosso YouTube. O senhor está falando aí, isso eu acho que já é até um consenso entre até educadores, pediatras, sobre a idade, né, do uso das redes sociais. Eu queria tocar agora no ponto que é muito falado pelo FELCA, que é a história da adultização e aí o uso de crianças e adolescentes, porque a gente vê crianças, bebês, crianças pequenininhas, que não têm nem ideia, não têm acesso também à internet, mas que são utilizadas pelos pais. Isso virou uma febre, né, doutor Daniel? Eu queria que o senhor falasse para esses pais neste momento, né? Qual é o risco de você expor seus filhos nas redes sociais hoje? E é curioso, porque muitas vezes as pessoas sabem desses riscos, mas não conseguem se controlar. Nesse tipo, é possível alguma lei que proteja, ou seja, proíba pais de usarem imagens dos seus filhos em redes sociais? Fabiola, existem dois grandes tipos de uso, né? Tem famílias que inocentemente colocam imagens dos seus filhos nas redes sociais porque têm orgulho, porque querem compartilhar a sua vida familiar, que ficam felizes em ver seus filhos fazendo coisas bacanas e tudo mais, mas também tem pais que estão usando imagens de seus filhos para monetizar, para ganhar dinheiro, né? Isso certamente é errado. Criança não é objeto, criança não é fonte de renda, criança é algo que tem que ser protegido, cuidado, educado, e isso é uma tarefa que é definida na Constituição como prioritária na nossa sociedade. Não sei se o 2628, que é esse projeto, ele contempla especificamente essa proibição, essa repressão. Se eu não me engano, sim, existem cláusulas que vão dificultar ou que vão dar aos pais nesse caso. E a gente sabe que existem, inclusive, como o FELCA demonstrou, famílias que colocam especificamente fotos e imagens dos seus filhinhos, especialmente as meninas, fazendo dancinhas e tal no TikTok, para agregar pedófilos. Elas fazem isso sabendo que estão fazendo isso. Eu mesmo
uma criança de uns 10 ou 11 anos que estava fazendo uma propaganda de um centro de tratamentos neurológicos. Imagina, uma criança fazendo tratamento de um centro de tratamentos neurológicos para TDAH, uma coisa provavelmente falsa, que falava de eletrose. Eu fiquei, que isso, meu Deus? Aí fui ver a conta dessa criança, tinha várias imagens dela fazendo dancinhas, onde a mãe curtia as pessoas conhecidas, que diziam, minha fofinha, que eram claramente conhecidas da mãe, e não curtia um monte de contas, obviamente, de pedófilos que estavam ali dizendo musa, usando aqueles códigos típicos dos pedófilos. Quer dizer, isso é muito grave, os pais sabem o que estão fazendo e tentam ganhar dinheiro com isso. Mas mesmo as famílias que estão compartilhando fotos... Diga. Não, pode concluir, por favor. Não, só concluindo, mesmo as famílias que estão compartilhando fotos dos seus filhos inocentemente, devem saber que, infelizmente, isso hoje em dia está cada vez mais complicado, porque os pedófilos usam essas imagens para distribuir, para vender, para essas redes doentias de pedofilia, e estão, inclusive, tem relatos já nos Estados Unidos de fotos de crianças captadas em imagens inocentes e que são, por inteligência artificial, em fotos e vídeos pornográficos, vejam bem, com IA. Né? Então, você tem crianças que podem abrir o computador e ver sua imagem, seu rosto, fazendo um filme pornográfico. É muito grave isso, gente. A gente está nesse tempo. Então, hoje em dia, compartilhar fotos de crianças no Instagram virou um problema sério. Você dizia há pouco, Daniel, que as crianças todas precisam passar pelas rotinas que levam a uma formação adequada do cérebro fora das redes sociais. Né? O que eu queria saber de você é, as aferições científicas mais confiáveis sobre a deformação de crianças que entram prematuramente nesse ambiente digital, elas dizem o quê? Se você pudesse resumir, qual é o principal risco, o que é que leva a essa deformação, qual é o principal prejuízo? É muito difícil resumir, Josias, porque os prejuízos eles se dão em diversos níveis. Do ponto de vista físico, existe a miopia, existe os problemas posturais, a fraqueza. Do ponto de vista comportamental, você tem hiperatividade, irritabilidade. Do ponto de vista do sono, as crianças acordam de noite para jogar, mandar mensagem, rolar feed, isso também prejudica todo o desenvolvimento. Do ponto de vista cognitivo, a atenção fica fragmentada e as crianças deixam de aprender, não conseguem ler, ficam imediatistas, acham tudo chato, não conseguem mais participar do mundo real, nada pode ser tão bacana e interessante como o que o algoritmo manda para ela. Do ponto de vista de consumo, eles ficam justamente consumistas, fúteis, ligados em vapes, em produtos perigosos, em jogos de azar. Os meninos submetidos à misoginia, à violência, ao bullying, as meninas submetidas à comparação ascendente, à deterioração da autoestima, a transtornos alimentares, e todos eles submetidos a ideologias de racismo, de intolerância, nazismo, negacionismo climático, negacionismo vacinal, científico, enfim, isso tudo no conjunto levando à depressão, ansiedade. Eu acho que, resumindo, é isso. Os danos são múltiplos em todas as áreas. Né? Resumindo, olha o tamanho do estrago. Impressionante. Impressionante, maravilhoso ter o senhor aqui conosco para fazer esse alerta, que a gente escute. Aliás, acompanhem ele nas redes sociais, procurem aí o Dr. Daniel Becker para nos ajudar, Pediatria Integral.